Olá pessoal, tudo certo? Vim aqui para trazer mais um vídeo e eu gostaria agora de começar a fazer uma série de alguns vídeos falando sobre os atributos de Deus. A gente teve essa oportunidade de ministrar na nossa igreja as crianças. Eu faço parte dos discipuladores da parte da área da Kids. E esse ano, a gente teve o propósito na nossa igreja de ministrar para as crianças os atributos de Deus. Então, a cada 2 domingos, a gente fazia uma pregação, não, o ensino. Cada 2 domingos tinha o ensino de um atributo de Deus. Então, ao longo do ano todo, foi feito as aulas, dado o ensino para eles, feito dinâmica. E achei muito interessante o assunto a ser ministrado às crianças. E como a gente tem esse portfólio, eu vou estar fazendo alguns vídeos para trazer esse ensinamento para nós daquilo que é o atributo de Deus. Porque o atributo ele fala sobre o quê? Sobre uma qualidade. Então são as qualidades daquilo que Deus é. Então o atributo vai falar sobre o que ele é. Então a gente tem nisso os atributos de comunicáveis, daquilo que Deus ele é, mas ele comunica conosco. Assim como ele é verdadeiro, ele comunica conosco a sua verdade. Então nós temos a possibilidade de, através de Cristo Jesus, ser verdadeiros. Assim, entre outros que agora não me vem à memória. E também a gente tem os atributos de Deus que são só deles, os não transferíveis, que são os não comunicáveis que a gente fala, que são os atributos de santo, eterno e assim vai. São atributos que só pertencem a Deus. Não tem como Deus transferir isso, nós sendo homens, carne ainda. Então não tem como ele transferir o atributo de eterno para nós, sendo que a gente é homem, a gente não morreu ainda para estar com ele na eternidade, para aqueles que têm Cristo Jesus como seu Salvador. Então eu gostaria de falar hoje sobre o atributo de Deus é verdadeiro, ou seja, ele é a verdade. Então a gente tem um portfólio que a gente usou para as crianças e eu vou estar usando ele para ministrar algumas palavras, alguns versículos, alguma coisa que a gente colocou aqui e implementando mais alguma coisa. Então, ou seja, falar sobre Deus verdadeiro, a gente começa lá, eu vou abrir a Bíblia lá em João. João capítulo 1 vai falar algo interessante daquilo que é a verdade. Deixa eu abrir em João 1. João 1 vai falar assim, João capítulo 1 até o versículo 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Ou seja, o que João está dizendo aqui? No princípio era o Verbo. O que ele está falando é sobre Jesus. O Verbo é Jesus, a palavra encarnada que veio até nós. Então, para a gente falar de um atributo Deus é verdadeiro, não tem como a gente não falar sobre a verdade sem citar Jesus. Porque Jesus é a própria verdade de Deus. Ele é a verdade de Deus que veio, por isso que ele fala que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. O Verbo vai falar sobre a palavra, sobre a verdade de Deus. Então Jesus, ele era um princípio que estava com Deus na criação e ele veio para nos resgatar da mentira, de uma vida de engano. Então ele veio para nos mostrar a verdade. Então ele encarnou, ele é a própria verdade de Deus, manifesta a nós, homens, a nós, seres humanos. Então não tem como a gente falar sobre um atributo de Deus sem citar que Jesus é a própria verdade. Ele é o atributo
comunicável de Deus conosco, porque não tinha como a gente viver a verdade antes no Velho Testamento. Por isso que a gente vai ver no Velho Testamento que nenhum homem foi digno de cumprir toda a lei, ninguém conseguiu fazer isso, mas aí Jesus, o Verbo encarnado, veio até nós para mostrar a forma correta de ser verdadeiro. E não tem como a gente falar da verdade sem citar o outro ponto, que é a mentira. E a Bíblia vai nos dizer que como Deus ele é a verdade, ele é a própria verdade, Satanás ele é totalmente ao contrário daquilo que Deus é. E a Bíblia vai dizer que ele é o pai da mentira. Então, de um lado a gente tem Deus Todo-Poderoso, verdadeiro, que não mente, ele é fiel ao que ele diz, ele não muda, ele é imutável, ele é um Deus imutável. A gente tem do outro lado a mentira, que é Satanás. Então, Deus veio a nós para nos comunicar esse atributo conosco, para que a gente conheça a sua verdade, que é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus encarnada ou verbalizada por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Ele veio para nos mostrar isso, para que a gente fosse o quê? Liberto da mentira. Porque a mentira, ela vem desde o Éden na nossa carne, e a gente precisa todos os dias como é que eu vou te dizer? Dispor dela, se libertar dela. A gente tem a passagem lá em Gênesis que vai falar que o próprio Adão e a Eva estavam no jardim e Deus falou uma verdade para ele e para ela, que fazia o quê? Vocês podem comer tudo do jardim menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a serpente, que era o próprio Satanás, a astuta, veio e trouxe uma meia verdade. E a Bíblia vai falar que aquilo que está no meio do muro ou morno, ele é vomitado, porque Deus não aceita o é sim, sim, o é não, não. Então ela veio com uma meia verdade, ou seja, a meia verdade ela não é a verdade, ela é uma mentira vestida de verdade, para enganar a gente. E aí a serpente vai lá para Eva e diz, olha, Deus falou isso, mas, cara, será que realmente é isso? Ela trouxe uma meia verdade, ela foi falar que não, certamente vocês serão como Deus, e ela trouxe uma meia verdade que fez a gente olhar para aquilo, que fez a Eva olhar para aquilo que parecia uma verdade, mas não era, e esqueceu da verdade de Deus, que ele disse, coma de tudo, menos de uma árvore, menos de um fruto. Então a meia verdade veio de Satanás para enganar Eva e levar Adão a comer o fruto e a vir à queda. E a partir deste momento, o que aconteceu? A mentira está na natureza caída do ser humano. E aí Deus veio com a sua lei através de Moisés para tentar trazer o povo de volta, mas não teve formas, e a lei ela vem para te dizer que, cara, tu não consegue sozinho. Tu não consegue viver uma vida verdadeira para Deus sem que você esteja firmado no Espírito Santo, sem que você esteja na busca da palavra, nos ensinamentos que tem aqui. Porque a lei, tem tantos estatutos, 618, 630, não lembro de cabeça agora, mas eles vieram para mostrar para o homem que não tinha como. E aí Deus mandou Jesus para nos mostrar a verdade, para que a gente pudesse conhecer ela, e João 8,32 vai dizer que conhecereis a verdade, ou seja, conhecer o Verbo Jesus Cristo, que é a própria verdade encarnada, e vocês serão libertos. É isso que João 8,32 vai dizer, se conhecereis a verdade, Jesus, e vocês serão libertos. Então Jesus veio para nos mostrar a verdade, para que a gente
se libertasse de toda mentira, de todo engano, de toda escravização de Satanás, para que a gente tivesse vida novamente com Deus. Para que a verdade nos libertasse de todo pecado, a verdade nos libertasse de toda escravização, para que a gente tivesse uma nova vida. É isso que Deus quer comunicar conosco através do seu atributo, para que, cara, vocês podem ser verdadeiros assim como eu sou verdadeiro. Vocês só precisam estar em Cristo Jesus. Ele é a única porta para a verdade. Não existe, eu vou estudar isso, eu vou estudar aquilo, você só adquire conhecimento. Mas a verdade é só em Jesus. A gente não tem outra oportunidade. Ele é o verbo que nos liberta da mentira. Não tem outra forma. Não adianta eu estudar a Bíblia para arranjar conhecimento, mas se eu não conhecer a Ele, a própria verdade, indo através dele, através do conhecimento da palavra, mas Ele é a verdade encarnada, Ele é o atributo verdadeiro que veio para nos mostrar o caminho correto. Ele é a única forma de a gente se atribuir, vamos se dizer, deste atributo que Deus tem, que está comunicando conosco. Jesus é a única forma, não existe outra forma. A gente pode buscar conhecimento, isso tudo é muito bom, ajuda em muita coisa para te ser um bom profissional, para você ser eloquente, para você, enfim, você, tantas formas, seja no meio da igreja, seja para pregar, seja para trabalhar, qualquer forma. Mas só existe uma forma de a gente ser verdadeiro, que é em Cristo Jesus. É a gente conhecer a verdade e se aproximar de Jesus para que a gente possa viver uma vida verdadeira, como está na palavra, para que a gente agrade a Ele e viva da forma correta. E aí eu gostaria também de ler algumas coisas que a gente fez como um breve esboço aqui, para que a gente ministrasse, que diz algo muito interessante aqui, ó. Deus nunca mente. Tudo o que Ele disser é verdade e todas as regras que Ele cria são corretas. O Satanás é chamado o pai da mentira, como eu disse. Ele gosta de enganar as pessoas e fazê-las seguir a sua mentira ao invés da verdade de Deus. Como nós podemos nos guardar de acreditar as mentiras de Satanás? Precisamos, ou seja, ouvir a Deus. Nós falamos com Deus quando oramos e ouvimos a Deus quando lemos a palavra de Deus. Quando gastamos o quê? Tempo orando para que a gente se aproxime de Deus e lendo a Bíblia, estamos tendo perdão. E lendo a Bíblia nós estamos tendo o quê? Conversas com Deus. Se enchermos a nossa mente com versículos bíblicos, ou seja, enchemos a nossa mente com palavras da verdade, palavras que são a palavra de Deus, quando Satanás tentar nos contar uma mentira, podemos trocar essa mentira pela verdade de Deus e pela palavra. Ou seja, aquilo que Jesus passou lá quando ele foi se batizar, todos os evangelhos entre Mateus, Marcos, Lucas e João vão citar sobre essa passagem, que Jesus, depois que ele vai para João Batista, se batiza, ele é levado ao Espírito ao deserto para ser provado por Deus. Então ele vai passar por 40 dias e 40 noites em jejum, e a passar desses dias, Satanás veio a ele para tentar ele, e vai levar ele no mais alto monte, vai dizer que se prostrar, ele vai dar toda a terra, ele vai dizer, se você verdadeiramente é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães, para que se alimente, vai levar no alto eu não lembro do lugar lá, mas é um templo, cenáculo, não lembro o que ele está citando direito, mas ele leva em um lugar alto e diz, se atire daqui, porque se a palavra está escrito na palavra, se você você se jogar daqui, Deus dará ordem aos seus anjos para que o segure, o guarde. Mas aí Jesus conhece a verdade, ele é a própria verdade. Ele vai dizer, mas também está escrito que não tentarás ao teu Deus. Mas também está escrito que não só de pão viverá o homem. E quando Satanás vem ainda provocar ele, não, se você me prostrar, eu te darei tudo isso aqui, que para trás de mim, Satanás. Sai daqui. Por quê? Porque Jesus
sabia da verdade, ele era a própria verdade. Então Satanás veio com uma meia verdade na palavra para instigar Jesus de uma coisa para que cometesse um erro. Mas quando nós conhecemos a verdade de Deus, a palavra, a gente não é enganado por uma meia verdade, muito menos pela mentira. Então o que está sendo falado aqui nesse esboço é que se nós conhecemos a verdade, quando Satanás vem com pensamentos, não, que você não é bom, você não presta, você não é bonito. Meu irmão, se você conhece a palavra de Deus, essas meias verdades ou mentiras não vão fazer sentido nenhum para você. Então olha a importância de um atributo que Deus comunica conosco e a importância de a gente conhecer a palavra de Deus, conhecer a Cristo, para que a gente não seja levado por esses pensamentos que Satanás vem colocar na nossa mente. Porque, meu irmão, se você crê em Jesus, você é uma nova criatura. O que é falado sobre você aqui nessa terra não importa. O que importa é aquilo que nos espera lá. É o que nos espera na eternidade. Este corpo aqui vai voltar ao pó, mas a palavra de Deus diz que a gente terá um corpo glorificado. Meu irmão, se a gente vai ter um corpo glorificado, por que você fica se mendigando às vezes pelo que as pessoas falam, fica se remoendo por aquilo que as pessoas dizem sobre você? Se você é uma pessoa que crê sobre a verdade, sobre aquilo que Deus tem sobre você, não interessa aquilo que as pessoas falam. Se você está convicto daquilo que Deus é para você, daquilo que está na palavra de Deus, se você está vivendo essa verdade aqui, não interessa o que as pessoas falam. Não interessa o que as pessoas vão falar sobre você. O que importa é aquilo que Deus fala, aquilo que você está vivendo em Deus. Essa é uma verdade. Não há, o que as pessoas falam nem sempre será uma verdade. Só será uma verdade se estiver aqui, baseado na palavra de Deus. Quando um argumento vem pela palavra de Deus, meu irmão, aí você pode parar e repensar, não, vou ver aquilo que a pessoa está falando, porque se a palavra de Deus diz que é isso e eu estou sendo isso, aí nós precisamos alinhar o nosso caminho com aquilo que Deus quer. Então eu gostaria de dar mais alguns exemplos que dizem aqui, agora ele vai dar alguns exemplos daquilo que é mentira e daquilo que é verdade. Ele vai dizer algo interessante, você deveria fazer o que seu amigo fala, ao invés de fazer o que os seus pais falam. E aí eu vou te dizer, isso é uma mentira. Porque a palavra de Deus vai dizer também em Colossenses 3:20, que os filhos obedecerem aos pais, eu vou contextualizar, que os filhos obedecerem aos pais, isso agrada ao Senhor. Porque a realidade é que o pai, ele sempre vai saber o que é melhor para o seu filho, se isso está baseado na palavra. Mas, ou seja, é responsabilidade dos pais ensinar os filhos no caminho correto, mas que também a palavra de Deus diz que pertence aos filhos obedecerem aos seus pais. Isso sim agrada a Deus. E não você seguir realmente o que o amigo está falando, ou enfim. Outra mentira que diz aqui, vai falar as outras crianças, mas eu vou botar pessoas. As outras pessoas são melhores do que você porque elas têm coisas melhores ou mais legais. E isso é uma mentira. Porque Hebreus 13:5 vai dizer, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem. Meu irmão, como eu falei, quando você tem uma verdade, quando você conhece a verdade de Deus, o que as pessoas falam sobre você não vai fazer tanta importância, se aquilo que ela está falando não está baseado na palavra. Então, quando as pessoas ou você está olhando para alguém, mas porque ele tem isso, porque ele tem aquilo, meu irmão, não fique mendigando por causa disso. Deus vai falar na sua própria palavra que conserve-se o seu coração, o seu amor pelas coisas do dinheiro, porque o que ele quer dizer é que a eternidade, a verdade de Deus, ela é melhor do que tudo isso. Você entende? Então, assim, vai chegar o seu tempo de ter, ou não talvez não seja para eu ou para você ter aquilo que a outra pessoa tem. Talvez ela conseguiu isso por uma vida de engano, de mentira. Beleza, mas tudo isso vai ter um preço no final. Mas vai ter coisas que
Por mais que o seu irmão creia em Deus, talvez ele vá ter coisas melhores, viver algo melhor do que você, porque talvez o coração dele não está nisso. Uma importância de que pessoas vão viver talvez uma vida extraordinária, com bênçãos, com casa, com dinheiro, mas cara, Deus tem um propósito para aquilo para ele. Talvez o seu propósito não é esse. Talvez se você ganhasse aquilo que o seu irmão tem, talvez você se perdia, você se desviasse do caminho do Senhor. Então uma mentira é ficar isso no coração porque as outras pessoas têm algo melhor. Isso é uma mentira. Olhe para aquilo que Deus tem para você. E o melhor é a eternidade. Esse é o melhor valor, esse é o melhor tesouro que nós vamos poder receber. E uma outra mentira, você precisa usar roupas que estão na moda ou tênis mais legais, ou seja, para chamar a atenção das pessoas. Mas é uma mentira. A verdade é que a beleza que vocês não devem estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, esteja no ser interior, que não parece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é grande e valoroso para Deus. 1 Pedro 3, do versículo 3 ao 4 vai dizer isso. Ou seja, a beleza maior está no interior. No que? Num espírito dócil de receber as pessoas, de ser gentil, de ser educado e tranquilo. Uma pessoa que não age tocando pedra em todo mundo e fazendo bagunça com todo mundo. Então, meus irmãos, isso era alguns detalhes do que eu queria deixar. Eu gostaria de ler alguns versículos também. João 8:44 vai dizer o seguinte: vocês são do diabo, que é pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassinado desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, é um versículo que vai citar aquilo que eu já disse antes, que Satanás, ele é o pai da mentira. Então, ou seja, cabe a nós buscar a verdade. Por quê? Porque a verdade é de Deus. Meu irmão, a meia mentira ou uma mentira que vai... A gente tem aquele... As pessoas usam muito, mas é uma mentirinha do bem para... Meu irmão, é mentira. E a Bíblia vai dizer que a mentira, ela é do diabo. O pai da mentira é o diabo. Então, deixa eu te dizer, essa meia verdade, essa mentira que é, para um bem... Ei, se liberte disso, meu irmão. Deus não negocia a sua verdade para que alguma coisa seja privilegiada. Não, Deus não precisa disso. Deus, ele é fiel e Deus, ele não muda a sua verdade para que alguém seja beneficiado. Se você promover a verdade, se você viver na verdade, você vai ser, você vai participar daquilo que Deus está fazendo. Mas Deus não precisa de uma meia mentira ou de uma meia verdade ou de uma mentira para que você faça o bem. Não. Você consegue fazer o bem sem precisar mentir. E se for necessário fazer algo na mentira, não faça. Não faça. Porque o pai da mentira é o diabo. E se você realmente é filho de Deus, você não pode viver na mentira. A gente não pode viver dessa forma. Também gostaria de abrir no capítulo 14, do 5 ao 6, deixar alguns versículos que confirmam aquilo que foi falado, e vai dizer assim, ó: então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecerem, conhecerão também o Pai, e desde agora vocês conhecem e têm visto. Ou seja, aqui Jesus está confirmando aquilo que eu já falei, que eu sou o caminho para a salvação, mas ele também é a verdade. Então o atributo que Deus comunica conosco é o próprio Jesus. Ele é a própria verdade, ele está afirmando: eu sou a verdade. Então é mais um versículo para confirmar aquilo que eu já falei. Jesus, ele era o verbo no início, ele era a própria verdade,
e através do pecado o ser humano não conseguiu cumprir aquilo que Deus pediu para ele. Então a lei ela veio para nos mostrar que você não consegue vencer a sua carne, a sua vontade, se não for através de Deus. E aí Jesus vem e morre pelos nossos pecados para nos perdoar e nos deixar uma verdade que, através do seu sangue, todo aquele que crê será salvo. Não pela sua força, não pela sua vontade, mas pelo sangue de Jesus. E eu também gostaria de abrir em Hebreus 6,18, ou melhor, vamos abrir em Números 23,19 primeiro. Bem lá no começo da Bíblia. Números 23, capítulo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ou para que mude de ideia. Esse é um versículo bem conhecido. Será que tendo ele prometido não fará, ou tendo ele falado não cumprirá? Ou seja, Moisés está falando através do livro de Números que quando Deus promete, sendo ele verdadeiro, ele não mente. E isso serve para nós. Ou seja, aquilo que nós prometemos, nós não podemos estar mentindo. A gente tem que cumprir. Porque se Deus transfere isso para nós, comunica esse atributo para nós, a forma de nós vivermos esse atributo é não estar mentindo. Ser verdadeiro naquilo que nós falamos, naquilo que a gente pronuncia, naquilo que a gente promete, ou seja, se você prometeu, não minta. Essa é a forma de viver na verdade. E deixa eu te dizer, Moisés está sendo direcional aqui. Deus não é homem, porque a gente está no pecado e a gente está propício à mentira. E ele diz aqui, para que minta. Ele não é homem para que minta. Então a gente tem uma forma de viver a verdade, de ser verdadeiro, que é estar em Deus, e através de Jesus Cristo a gente pode viver a verdade, falar a verdade, promover a verdade, mas só há uma forma, através dele. E Hebreus 6,18. 6,18. Vamos lá, bem no finalzinho da Bíblia. Apocalipse, João, tá aqui. Hebreus 6,18. Vai dizer assim. Cadê? 6,18. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Ou seja, é impossível que Deus minta. É uma coisa imutável, ou seja, imutável é algo que não muda. Então, se Deus não muda e ele não mente, então quer dizer o quê? Ele é a verdade absoluta. Então, a única forma de nós vivermos a verdade, mais uma vez, é o quê? É estando em Deus. Ele é imutável e não muda. Tito 1:2. Vou voltar um pouquinho. 2 Timóteo. Tito 1:2. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, mais uma vez um versículo para nos mostrar que Deus não mente. Ou seja, escrevo na esperança de uma vida eterna, aquilo que Deus prometeu para nós, que Jesus foi preparar o lugar para que ele viesse nos levar, ou aqueles que já morreram um dia ressuscitarão primeiro com ele e viverão na eternidade, onde não haverá choro, não haverá dor nem lágrimas. Essa é uma verdade de Deus, que ele está até dizendo, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu. Ele não pode mentir, ou seja, aquilo que foi falado antes, a sua verdade é imutável, ele não muda. Se ele prometeu, vai cumprir. Então, tudo aquilo que Deus falou para nós vai se cumprir. Aquilo que está na sua palavra, ele é fiel para cumprir.
Assim como muitas coisas já se cumpriram no Velho Testamento, assim como a vinda de Jesus é um cumprimento, por mais que muitos não creiam, não compreenderam, mas já aconteceu, isso nos mostra mais uma vez que Deus não mente. Ele é a própria verdade. E Jesus veio para comunicar conosco aquilo que o ser humano não conseguia viver, que era a sua verdade. Então, meu irmão, essa é a palavra que eu quero deixar para meditarmos, porque só há uma forma de agradar a Deus. É vivendo na verdade. Por isso que ele veio nos comunicar essa verdade conosco, para que a gente possa viver uma forma que nós agradamos a Deus, porque não tem como nós dizermos que somos filhos de Deus e vivemos na mentira. Porque se a gente vive na mentira, a Bíblia vai dizer que nós seremos o quê? Filhos da mentira, filhos do pai da mentira, filhos do diabo, essa é a realidade. Então só existe um caminho, a verdade ou a mentira. Não existe meia. Jesus vai dizer lá para a igreja, se não me engano, de Laodiceia, que achava que tinha muitas coisas, que era boa, mas que ela estava morna. Ele vai dizer algo para ela, ou você, porque, ou seja, ou a gente é quente, ou a gente é frio. Ou você desce desse muro para um lado ou para o outro, ou você seja frio ou seja morno. Porque ou você seja frio ou seja quente. Porque se você ser morno, eu vou vomitar. Ou seja, Deus não aceita o meio termo. Deus quer totalmente ou é nada. Ou você é totalmente na verdade ou você é totalmente na mentira. Porque a própria palavra de Deus vai dizer que da mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Ou ela jorra amarga ou ela jorra doce. Não tem como. Então a verdade de Deus, ela não dá espaço para mentira. Então, que nós possamos meditar nessa verdade, trazer para o nosso coração para que a gente tenha uma ação para vivermos aquilo que Deus quer para nós, a sua verdade. Então, que fique claro aqui que Jesus, ele é a única opção para a gente viver da forma que agrada a Deus, viver na verdade. Ele é a verdade encarnada e só há uma forma de a gente ler e compreender a sua palavra. É buscando nele a verdade absoluta para que a gente tenha uma vida que agrade a ele na sua verdade. Então que fique essa palavra para o seu coração, para você meditar, para que a gente lance fora toda mentira e que possamos viver uma forma da verdade que agrade a Deus, para que nós não entristeçamos o Espírito Santo, para que ele não nos abandone. Amém? Se esse vídeo tocar no seu coração, se as palavras que estiverem sido faladas aqui tocar no seu coração, cara, compartilhe para alguém esse vídeo, curta, faça alguma coisa, comente, deixe algum comentário para que outra pessoa também possa se interagir, para que outras pessoas possam ouvir aquilo que é a verdade. Porque para que outras pessoas também possam entender e buscar aqui, a verdade de Deus, para que a gente seja liberto de toda mentira. Amém? Fique com Deus, obrigado até por aqui. Em nome de Jesus, que nós possamos viver essa verdade de todo o coração. Amém.